Olá, seja muito bem-vindo à cobertura das 100 mais em inovação de TI. Eu sou a Bela Winkler, sou repórter aqui do IT Fórum e a gente está com André Petenucci, o CTO da Localiza, para conversar um pouquinho sobre o case, né? Sobre como vocês conseguiram aí chegar nos finalistas da 100 mais. Então, primeiro, parabéns. E depois eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi, né? Vocês focaram bastante esse ano em desenvolver IA generativa. Como é que foi? Foram 6 projetos diferentes. Como é que foi administrar tudo isso em várias pontas? Conta um pouquinho para nós. Acho que o grande desafio aqui é que a gente está falando de uma tecnologia muito nova, né, disruptiva, com potencial disruptivo muito grande, mas ainda muito incipiente do ponto de vista de mercado. Então, a gente aprendeu nos últimos 6 anos aqui de Localiza a olhar muito mais o problema de dentro para fora, né? Então, o que a gente precisa evoluir, quais são as evoluções possíveis, seja para o nosso cliente, seja para o nosso negócio ou para o nosso time. E aí, a partir dessa motivação, ir buscar tecnologias, inovação, algo que complete, né, a jornada. Então, a gente focou muito em como que a gente aproveita o potencial da IA generativa. A gente tem muita coisa de inteligência artificial rodando há anos na Localiza, seja preditiva ou prescritiva, mas como que a gente poderia abordar de forma generativa alguns cases, alguns casos de uso importantes, e a gente fez um grande projeto que a gente gosta de dividir em 2 temas, né? O que era adoção, o que a gente poderia adotar, ferramentas que já estão surgindo no mercado e que estão ainda numa curva de maturidade, mas que a gente poderia aprender com elas, e quais ferramentas a gente precisaria fazer de uma forma customizada para a nossa operação. Então a gente fez 6 iniciativas. Na parte de adoção, teve iniciativas mais do uso de LLMs para que analistas da Localiza conseguissem trabalhar. A gente trabalhou isso aqui junto com o Copilot da Microsoft, embarcado na nossa suite de colaboração, mas a gente também trabalhou a parte de desenvolvimento. Então o Localiza Labs hoje é um time grande de desenvolvimento, a gente tem mais ou menos 1.500 pessoas, e saiu muita ferramenta de apoio ao desenvolvimento e a gente usou o GitHub Copilot. Na realidade, a gente fez um processo um pouco maior de teste. Nós temos mais de 120 squads hoje, a gente pegou 20 squads para fazer testes com diferentes ferramentas, todo um processo metodológico ali para a gente entender qual que trouxe maior produtividade. Então a gente teve um uplift grande de produtividade, redução de débito técnico e também melhoria de cobertura de teste. E aí a gente provou numa massa pequena de squads para poder escalar para todos os 120 squads como está hoje. Então esse foi um dos exemplos de adoção. Mas a gente também desenvolveu coisas especializadas, customizadas para Localiza. Então fizemos todas as campanhas hoje de marketing, já saem em cima de uma ferramenta usando o Midjourney para fazer imagens. A gente tem trabalhado também com Computer Vision para identificar avarias, como que o carro estava antes e depois. Isso aqui também tem surtido resultado. Mas a gente também tem trabalhado com a parte de agentes conversacionais, agentes de inteligência artificial conversacional. Um principal deles, 2 principais, né? Um focado para atendimento do colaborador interno e o outro que também já está apoiando a jornada de reserva, que a gente vem escalando ali em dezembro e janeiro com bons resultados. Então a gente acredita que é uma tecnologia com potencial disruptivo grande, ainda em fase de amadurecimento, mas uma tecnologia que a gente precisa estar envolvido, ainda mais a gente, que é uma empresa que gosta de desenvolver o capital intelectual técnico, né? Nosso time é grande, a gente tem desenvolvedores, engenheiros de software dentro de casa e a gente acha que essa é uma competência importante para o futuro e a gente quer estar exposto a ela desde o início e surfar junto essa curva de amadurecimento da tecnologia. Com certeza. Queria saber como é que foi para conseguir gerenciar, assim, porque imagino que 6 projetos ao mesmo tempo, mesmo todos sendo IA generativa, cada um tem um tipo de especificidade ali, cada um pede, né? Quando você está falando em desenvolver algo para o público externo, para chatbot é uma coisa, quando você está falando para desenvolver questões internas é outra. Como é que foi esses desafios nesse sentido? Eu acho que gerenciar um portfólio grande de iniciativas, a gente já tem já é uma ciência conhecida dentro da companhia, a gente já faz isso há bastante tempo, né? Como eu comentei, são mais de 120 squads, a gente faz planejamentos trimestrais com todos esses squads em negócio trabalhando junto, trabalhando com modelos de OKR, né? Objetivos e Key Results, que apoiam isso. Então, essa é uma ciência mais conhecida. A dificuldade, na realidade,
é porque é uma tecnologia muito nova, então tem muita experiência. O que a gente tem sentido é que é um tipo de tecnologia que tem ficado obsoleta muito rápido. Então, quando a gente começou a trabalhar com os primeiros LLMs, a gente fez uma série de coisas ali de arquitetura e de fine tuning, que aí sai uma nova versão e elas estão resolvidas. Então, a gente teve que aprender onde vale a pena customizar e onde vale a pena tentar outras abordagens. Ainda não chegou num lugar de amadurecimento, né? A competência ainda não, a tecnologia ainda não. Então, mas essa jornada também tem valor, porque a gente vai criando a competência dentro de casa. Então, a gente montou um time forte de pessoas que já estão com a gente há bastante tempo, se interessam com o tema. O time de tecnologia se engaja muito com esses temas que são mais inovadores, mais disruptivos. Eu brinco que em tecnologia, não tem ninguém que está em tecnologia que não é um nerd por essência, né? Então, a gente gosta desse tipo de desafio, a gente gosta desse tipo de aprendizado. E eu acho que isso aqui tem um potencial grande para a companhia, para todas as companhias, na realidade, no futuro próximo. E quem começar a se relacionar com essas tecnologias e ir criando essa competência dentro de casa, provavelmente vai ser os que primeiro vão extrair valor em larga escala do uso dela. Com certeza. E aí, assim, falando de time, de squad, né, e dessa animação para poder desenvolver coisas, enquanto a gente estava recebendo os cases, foram mais de 300 cases, e ali dentro das perguntas que vocês respondem são algumas barreiras. E dentro da pesquisa a gente percebeu que tem algumas barreiras que foram mais significativas que outras. Então, 44% dos CIOs que responderam falaram que recrutamento e retenção de talentos era uma das maiores barreiras dentro do seu time. Você acha que desenvolver essas novas tecnologias acaba sendo uma chamada maior, uma estratégia para reter talentos? Eu tenho certeza disso. Mais para reter. Tudo que a gente faz em tecnologia dentro de uma empresa grande como a Localiza, é muito difícil você ter ele ser homogêneo em termos de tecnologia, né? Então tem coisas que a gente evolui mais rápido e faz mais sentido, porque tem mais impacto no nosso negócio, seja na experiência do cliente, ou no jeito da gente gerir o negócio, ou até em ferramentas de apoio para os nossos times. E tem coisas que acabam ficando numa tecnologia um pouco menos dinâmica e com pouca necessidade de evolução. No final, todo mundo gosta de estar trabalhando com a tecnologia de ponta, porque isso também é valor. Então, como eu disse, né, todo nerd dentro de uma pessoa de tecnologia gosta de estar envolvido com alguma tecnologia que o desafie a aprender. E isso, com certeza, eu acho que é um dos grandes temas de retenção do time do Localiza Labs. A gente está sempre trabalhando com tecnologia de ponta em diversas frentes, campos de tecnologia, né? Então, a gente tem aplicativos que são um dos mais baixados nas lojas do Brasil, e isso traz um desafio de escala grande de tecnologia. Hoje, a gente tem 660 mil carros na frota, e uma esmagadora maioria delas está conectada, tem um dispositivo, um hardware embarcado nela, onde a gente consegue administrar uma série de dados da movimentação do carro. Isso aqui também é desafiador e por isso a gente consegue também, os talentos gostam de estar envolvidos. Tem uma série de campos de tecnologia, tanto em infra, quanto em produto, em teste, com cliente real. Tem uma série de coisas que estão envolvidas ali no mundo de produto e tecnologia, que a gente tem trabalhado com tecnologia de ponta e a turma adora, e isso eu acho que tem um grande ponto de retenção. Sobre recrutamento, acho que no tema do case é até mais difícil, porque a gente está falando de uma tecnologia que é super nova. Então a gente está falando de uma tecnologia que tem muito pouco case maduro no mercado, que tem um grau de obsolescência muito rápido, então coisas que estavam funcionando há 1 ano e meio atrás, na primeira geração dessas ferramentas ou de APIs que você possa construir ferramentas em cima, hoje já foram ultrapassados, então tem esse nível. A gente está muito mais preocupado em formar o nosso time, então a gente acredita muito mais em trazer gente competente, inteligente, com um fator de aprendizado rápido e forte, e engajado com a cultura da companhia e com o nosso propósito, e aí, em cima disso, as pessoas pesquisarem, desenvolverem a competência técnica. Então, eu acho que é mais por essa linha que a gente gosta aí na Localiza, trazer pessoas que tenham um fit cultural com a companhia, e tenham fit com o nosso propósito, e que sejam incríveis de se trabalhar junto e de conhecimento, porque esse é um conhecimento muito novo e que pouca gente no mercado tem, e a gente vai aprender
nessa jornada junto com o amadurecimento da tecnologia como um todo. Bacana. E entre as IAs que vocês estavam desenvolvendo, né, a gente estava vendo, vocês colocaram ali para nós que tem uma delas que, inclusive, é justamente para ajudar os desenvolvedores, Exatamente. né? A gente também falou que viu dentro da pesquisa que, dentro, na verdade, da 100+, que um dos maiores motivadores é o aumento da eficiência operacional. Você sente que, justamente, esse precisar treinar talentos, precisar recrutar, é um motivador para desenvolver essa tecnologia, para aumentar essa eficiência operacional? Eu acho que empresas de grande porte, elas constantemente estão nessa busca de aumento de eficiência operacional, né? Fazer com que as coisas custem menos, que gerem uma experiência melhor para o seu cliente, que as coisas sejam mais rápidas. A gente tem um time grande no Localiza Labs, então toda a parte de apoiar o desenvolvedor a desenvolver mais rápido tem dois grandes impulsionadores. Primeiro, a gente não precisa crescer time, né? Segundo, é que o que essa turma vai estar produzindo junto com o apoio de LLMs aumente ainda mais o impacto que esse time gera na experiência do nosso cliente, na gestão do nosso negócio, ou até no que o nosso time usa como ferramenta. Então, acho que foi talvez um dos temas que amadureceu mais rápido. Foi um tema que, daquela linha de o que tem pronto no mercado ou semi-pronto que a gente consegue adotar. A gente tem um rigor metodológico muito grande com teste AB, quais são as variáveis, como que a gente manipula elas e qual é o resultado esperado para poder tomar decisões inteligentes de investimento. Isso aqui, essa competência que a gente já criou, ajudou a gente a fazer um teste muito fácil e isso trouxe um uplift bom, muito grande de desenvolvimento, né, de produtividade, reduziu débito técnico, que é algo que os squads, os times de engenharia têm que lidar no dia a dia, e aumentou a cobertura de teste, porque toda essa parte de qualidade também é importante a gente cobrir e o LLM ajuda bastante o desenvolvedor nesse momento. A gente acha que vai ter novas gerações desse tipo de LLMs focadas para o desenvolvimento, a gente já está pesquisando algumas, e eu acho que isso vai ser um campo onde a IA generativa vai trazer resultados mais rapidamente. Mas os outros, mesmo os que são customizados, né, que a gente está usando APIs de mercado, LLMs de mercado para customizar processos importantes da Localiza, também estão focados em eficiência operacional, né? Tanto a parte de atendimento, quanto a parte de identificação, né, o computer vision para identificar avaria no carro e tudo mais. Outros tipos de eficiência. São outros tipos de eficiência, né, mas relacionados ao nosso negócio operar de uma maneira mais eficiente. Bacana. André, muito obrigada pelo esse tempo, né, pelo papo. Parabéns mais uma vez pela 100+. E para você continuar acompanhando essa e outras entrevistas, é só ficar conectado com as nossas plataformas, todas as nossas redes sociais. Você também pode conferir a cobertura completa das 100+ inovação em TI no itforum.com.br.